bora falar do desfile mais aguardado dessa temporada de alta costura, que é a estreia de Glenn Martens na Maison Margiela. Inclusive, ele trouxe o papel machê nas paredes para fazer referência àquele desfile de 1997, onde o Martin Margiela trouxe peças por fazer como se estivessem ainda sendo moldadas no corpo da modelo, né? Então, para quem não sabe, a Maison Margiela é uma marca um pouco disruptiva. Ela surgiu ali em meados dos anos 80 e ela veio num movimento de contracultura, porque ali nos anos 80 existia uma reverência, vamos dizer assim, ao luxo, né, ao glamour. Então se trabalhava muito aqueles ombros protuberantes, roupas coloridas e glamourosas, e ele veio num movimento contrário, trazendo peças inacabadas por fazer, desfiadas, nesse processo de desconstrução de peça. Inclusive, ele foi o primeiro a trazer todas as modelos mascaradas para a passarela, porque o ponto era justamente trazer foco para a peça e não para a identidade do estilista, muito menos para as modelos, né? Então, ele traz essa conversa. Aqui a gente vê quando o Mathieu Blaze começou a abordar essas máscaras, ele passou pela Maison Margiela e agora está na Chanel. Aqui eu trouxe uma coleção que eu acho que tem um pouco de referência no sentido do que o Glenn Martens usou, que é uma coleção que foi cultivada uma espécie de fungo para trazer esse desgaste natural para a peça, mas que precisou ser descartada depois dessa coleção para não proliferar o fungo. É uma questão mais conceitual, mais artística. Aí eu trouxe algumas referências aqui da Maison Margiela, né? Esse vestido de plástico que foi apresentado em 92, esse outro acho que em 98, e depois algumas releituras que a própria marca fez, porque quando o Martin Margiela saiu, a equipe continuou durante muitos anos até a entrada também do John Galliano, né? Então, aqui tem algumas referências do que o Glenn Martens fez ali na Jean Paul Gaultier, quando ele assinou a coleção. Então a gente vai ver algumas referências muito semelhantes com o que ele trouxe para esta coleção na Maison Margiela. Então aqui no comecinho a gente vê essas peças de plástico, que são referência àquilo que eu estava falando, então trazendo os códigos da marca de uma forma um pouco diferente. Aqui eu acho que tem um pouco de referência àquela jaqueta feita de cintos. Eu não sei se é exatamente essa a inspiração, mas é muito semelhante, lembra bastante. E aqui a gente vê uma comunicação visual muito semelhante com o que ele tem feito na Diesel, né, com o que ele fez recentemente. O que eu acho muito interessante se trazer para a alta costura, porque a alta costura não é só sobre glamour, e sim também sobre moda cotidiana. Enfim, a moda fala do cotidiano, então não significa que precisa ser tudo glamouroso e chique, coisas do gênero. Então é muito interessante a gente ver o jeans, por exemplo, na passarela, dando um pouco de continuidade ao que o Demna tem feito na Balenciaga, que chocou muita gente, entre outros designers, né, mas recentemente é o que a gente tem. E ele trabalhou muito com esse contexto futurista também, que ele sempre trabalha, essa pegada meio Mad Max, meio Dune, que a gente também já viu na Diesel. E eu acho que no fim das contas é a marca que ele nasceu para trabalhar, porque ele tem muito a cara da marca, principalmente nessa questão de desgaste, do por fazer, da moda desconstruída, porque o John Galliano fez um trabalho maravilhoso, mas não era a pegada dele. Ele falou que foi um grande desafio, então eu acho que tá em excelentes mãos. Eu achei maravilhosa essa coleção e me contem o que vocês acharam.